Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Podemos nos sentar? Hoje na igreja, no Brasil, nós celebramos um dia muito especial dentro da liturgia, que é a liturgia de todos os santos e santas de Deus. E isso não só nos remete a invocarmos a intercessão dos santos, não só nos remete à comunhão que nós professamos na nossa fé, que temos com os santos, mas também nos provoca no sentido de que somos batizados, e se somos batizados, nós temos uma missão, nós temos um chamado, e quem nos diz isso é a palavra de Deus, mas também a igreja, apoiada na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, quando reunida em concílio, no Concílio Vaticano II, discutindo sobre a missão dos leigos e das leigas, vai falar no documento Lumen Gentium sobre esse chamado que todos nós temos. E eu gostaria de ler esse pequeno trecho do documento para aprendermos esse ensinamento da igreja, ou aqueles que já conhecem, fazer memória daquilo que a igreja nos diz. A igreja nos fala assim, no documento Lumen Gentium, no parágrafo 39. A santidade indefectível da igreja, cujo mistério este Sagrado Concílio expõe, é objeto da nossa fé. Na verdade, Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a igreja como sua esposa, entregando-se a si mesmo por ela, a fim de a santificar. Uniu-a a si como seu corpo e enriqueceu-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. Por isso, todos na igreja, quer pertençam à hierarquia, quer façam parte da grei, são chamados à santidade, segundo a palavra do apóstolo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu gostaria que nós repetíssemos essa frase, eu vou falar e você repete. Por isso, com mais força, por isso, todos na igreja, quer pertençam à hierarquia, quer façam parte da grei, são chamados à santidade, segundo a palavra do apóstolo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então veja só a missão que nós temos. Veja só o chamado que eu e você, como batizado, temos. É a nossa responsabilidade. Quem aqui é batizado, levanta a mão. Olha só. Todos nós somos batizados. Todos nós um dia recebemos esta água do batismo e fomos ungidos com o óleo, e o padre nos disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se nós recebemos este sacramento que é vital, que é a porta que se abre para nós, para a filiação divina e a filiação na igreja, temos nós então esse compromisso com o Senhor, a partir desse sacramento, de santidade. Eu e você
podemos fazer uma escolha hoje, em celebrarmos somente nessa liturgia de todos os santos, aqueles que nos precederam, quer dizer, os santos e santas que já se encontram na eternidade, ou podemos também renovar a nossa esperança e já celebrarmos o nosso futuro, com o nosso sim a Deus, com a nossa entrega, com a nossa opção radical por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nossa escolha, por essa decisão que somos chamados a fazer diante da palavra de Deus que nos provoca, diante da igreja que nos provoca, a abraçarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, essa vida de santidade. Porque a santidade não é para alguns, como se pensava até então. O Concílio Vaticano II nos traz essa clareza. A santidade não é somente para a vida religiosa. A santidade não é somente para a vida ordenada, a vida presbiteral, a hierarquia da igreja, como até então era uma visão mais reduzida, mais focada somente nessa casta de pessoas. Mas a igreja, através do Concílio Vaticano II, amplia a nossa visão, dizendo: a vocação para a santidade é para todos os batizados. E uma vez que você ergueu a sua mão, quando eu perguntei aqui quem é batizado, bata no seu peito e diga: a vocação para a santidade é para mim. Eu não posso fugir dessa responsabilidade. Eu preciso ser santo. Deus me quer santo. Como tantos santos da igreja que já me precederam no céu. Eu preciso me unir a eles. Através de uma vida santa. Olha que alegria, irmãos. Que convite é esse que a igreja nos faz? E não só que convite, que horizonte é esse que a igreja nos abre? Eu e você somos chamados por Deus. E o documento da igreja vai citar a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que nos diz: a vontade de Deus a vosso respeito é a vossa santificação. Quer dizer, Deus nos deu uma vocação em comum. Cada um tem uma vocação específica, mas existe uma vocação universal. E esta vocação universal é esta vocação à santidade. De nada adianta nós olharmos somente para a vida dos santos. Quem aqui gosta de ler a vida dos santos? Não é? Procura assistir o filme da vida dos santos. Eu, pelo menos, me interesso muito em ler aquilo que os santos escreveram. Assistir filmes que nos retratam um pouco daquilo que os santos viveram. E como foram homens e mulheres todos de Deus, como esses homens e mulheres sofreram para fazer a vontade de Deus. Ler aquilo que os biógrafos escreveram sobre esses grandes homens e mulheres, e quando nós temos acesso a tudo isso, não serve simplesmente para nós olharmos, termos acesso a todo este material, que hoje através da internet tão fácil nós acessamos, e ficarmos somente admirados, falarmos: nossa, que bonito, que bom que essa pessoa viveu isso. Que bonita a vida de Santa Rita, que bonito a vida de São Padre Pio, que bonito a vida de Santa Teresinha, que bonito a vida de Santa Maria Gorete. Não, precisamos admirar, mas precisamos olhar para aquilo que esses homens e mulheres viveram, batermos no peito e dizer: isso é para mim. Uma imagem de um santo, uma devoção a um santo, não é uma espécie de gênio da lâmpada, onde eu tenho que ficar esfregando a mão e fazendo pedido. Posso pedir? Posso, são os nossos intercessores. Mas são setas que nos indicam que ainda nos dias de hoje, que ainda no ano de 2018, e quantos processos de canonização estão correndo lá no Vaticano, de homens e mulheres que nos dias de hoje vivem o Evangelho. Viver o Evangelho, viver a fé, viver a integridade da fé e não uma parcialidade da fé, ainda é possível nos nossos dias. É possível hoje olharmos para o Evangelho e falarmos: essa palavra não é passado. Essa palavra não ficou perdida na história.
Não é simplesmente uma literatura onde eu vou olhar e falar, veja o que aconteceu há 2000 anos atrás. Não, porque Jesus diz no Evangelho, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Quer dizer, as palavras do Senhor, elas são atuais, e elas podem acontecer hoje na nossa vida. E se elas podem acontecer hoje na nossa vida, essas palavras podem podar em mim o que precisa ser podado, curar em mim o que precisa ser curado, libertar em mim o que precisa ser libertado, e forjar em mim a santidade, para que eu seja um novo homem, para que você seja um novo homem e uma nova mulher no Senhor, viver a santidade hoje. Mas talvez você pense, nossa, mas nos dias de hoje, é possível? Sim, é possível. Nos dias de hoje é possível pegar a palavra e ler a palavra e viver a palavra com a autenticidade que santos há 100, 200, 300, 500, 1000, 1500 anos atrás viveram. É possível viver? É possível viver, porque Deus não mudou. Deus é o mesmo. Vai nos dizer a carta aos Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ora, se Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele continua comunicando o seu Espírito, ontem, hoje e sempre. E é esse Espírito comunicado a nós, que vai agir na nossa vida, para nos tornar pessoas santas. Nos tornar pessoas de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos fala. Mas o caminho é fácil? Não é. Nós sabemos que não é. E é talvez por isso que hoje falta candidatos à santidade. Uma vez eu li uma frase que dizia assim, não sei de quem é, mas a frase dizia assim, a santidade não está fora de moda, o que está faltando são candidatos. Não é? A santidade não está fora de moda, faltam o quê? Pessoas que se disponham a viver, pessoas que queiram viver a santidade, que queiram entregar a sua vida a Cristo, sejam casados, sejam solteiros, sejam dentro de uma comunidade como eu, seja na vida ordenada, como padre diocesano, como padre religioso, como bispo. A santidade não está fora de moda, ela é para todos nós. Nós precisamos, de fato, tomar essa decisão hoje diante do Senhor, de abraçar a causa de Cristo, porque o que nos falta hoje é abraçar a causa de Cristo. Deixamos nos levar por modismos, deixamos nos levar às vezes, mais por aquilo que Freud fala, do que por aquilo que o magistério da igreja fala. Muitos não abraçam uma vida de santidade, muitos não têm uma adesão concreta ao Evangelho, porque vão mais na sua fé, por uma psicologia, que não tem um fundamento cristão nenhum, do que por aquilo que o Evangelho nos diz. E justificam as suas fraquezas, justificam as suas mazelas, a sua falta de conversão, pelas suas fraquezas, pelos seus limites, e não apoiados no Espírito Santo, que pode nos levar a transcender, que pode nos levar a superar as fraquezas, de Jesus que pode nos libertar do pecado, do Espírito Santo que agindo poderosamente na nossa vida, pode transformar a nossa história, e pode nos fazer realmente homens e mulheres, todos de Deus, que pertençam com todo o coração, como nos diz a palavra, de toda a alma, com todo o entendimento, a nosso Deus. A grande dificuldade, às vezes, que nós encontramos, é que nós não queremos abrir mão das coisas, nós não queremos viver a palavra como Cristo a pede, como a igreja verdadeiramente ensina no seu magistério, porque nós temos que hoje, mais do que nunca, conhecer o magistério da igreja, conhecer os documentos da igreja, conhecer de fato a palavra de Deus, porque a nossa vida, o nosso caminho de conversão, ele não pode ser conduzido por opinião pessoal deste ou daquele, mas o nosso caminho precisa ser pautado por aquilo que a igreja ensina no seu reto magistério,
na sua reta interpretação da Sagrada Escritura, e não de uma ideia louca desse ou daquele. Não numa interpretação livre, que nos leva mais a beirar heresias, que nos leva mais a beirar, muitas vezes, a nossa própria perdição, a perdermos o foco de Jesus, do que aquilo que verdadeiramente a palavra de Deus nos pede. Esse é o convite de Deus para cada um de nós. Se nós queremos verdadeiramente ser santos, se nós queremos verdadeiramente que a nossa vida tenha uma virada radical, às vezes nós enfrentamos tantas dificuldades, é ou não é? Quem aqui sofre? Levanta a mão. Dá até para levantar o pé, né? Se for falar de sofrimento. Dá para levantar a mão, o pé, dá até para ficar de pé, porque quantos sofrimentos nós enfrentamos, quantas situações nós passamos, quantos desafios nós, como cristãos, todos os dias somos submetidos. E a palavra de Deus não nos engana, porque São Paulo vai dizer assim: por causa de ti, nós somos entregues à morte o dia inteiro. Quer dizer, por causa da palavra de Deus, por causa da nossa fé, todo dia nós somos provocados. Provocado por alguém, provocado por nós mesmos, por causa das nossas fraquezas, ou provocado pelo próprio demônio, que sempre está ali, como vai dizer São Pedro, como um leão, ao redor de nós, procurando a quem devorar. Mas veja, nós podemos olhar para todos esses desafios, nós podemos olhar para todo esse sofrimento que às vezes bate a nossa porta, que às vezes invade a nossa vida, que às vezes invade a nossa história, de maneira inesperada, e nós podemos entregar os pontos, dizer: eu não quero mais ser cristão, eu não consigo mais. Ou eu posso olhar para o Senhor, eu posso olhar para a palavra do Senhor, eu posso olhar para a doutrina da igreja, ver aquilo que a igreja nos ensina, o chamado que nós temos como batizados, e olhar para esse sofrimento e dizer: você está aqui, mas você não é o Senhor. O Senhor é Jesus. Dificuldades nós vamos encontrar, sofrimentos nós vamos ter, e existe até mesmo uma mentalidade hoje em dia, que até mesmo em alguns ambientes dentro da igreja, infelizmente a fumaça de Satanás acabou entrando, aonde se prega que quem é fiel a Deus vai ter cada vez mais prosperidade, que quem é fiel a Deus não vai ter problema, que quem é fiel a Deus vai ter abundância de bens materiais, que quem é fiel a Deus não vai experimentar pelo sofrimento. Uma vez assistindo um programa de televisão, a pessoa que estava ali conduzindo todo um povo, uma multidão que estava reunida, dizia assim no momento de oração: repita comigo: Jesus, eu não aceito essa cruz. Ora, se nós não aceitamos a cruz, nós estamos buscando um cristianismo que não tem fundamento nenhum. O próprio Paulo vai dizer: eu não me envergonho de Jesus crucificado. Ora, se Cristo tem sua cruz, nós também temos a nossa, e a vida de santidade, ela passa pelo mistério da cruz. A vida de santidade, ela nos insere nesse movimento do próprio Cristo, que não abandonou a sua cruz, que não desceu da cruz, mas que abraçou livremente para nos salvar. Por isso, irmãos e irmãs, essa mentalidade de que se nós professarmos a nossa fé, de que se nós somos fiéis a Deus, de que se nós fizermos isso ou aquilo, nós seremos livres de sofrimento, livres disso ou daquilo, é um discurso fajuto, é um discurso vazio. Passamos e passamos por dificuldade, sim, e é na hora da dificuldade, é na hora do sofrimento, que nós temos a grande oportunidade de testemunhar se nós estamos ou não no caminho da santidade. Na hora do sofrimento, às vezes a gente cai naquela tentação: eu não vou mais rezar. Quem aqui já ouviu aquele ditado, ou já até falou: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Alguém aqui já ouviu isso? Alguém aqui já falou isso? Não precisa levantar a mão, não. Não é? Mas às vezes nós falamos isso. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É mais ou menos por aí. Porque quando nós nos colocamos para fazer a vontade de Deus, quando nós falamos assim: eu quero ser santo, e eu vou
pedir a Deus esta graça, eu vou clamar o Espírito Santo para que Ele me torne santo, o demônio se apresenta. Eu desconfio da fé daquele que diz assim: eu não tenho problema. Tudo que eu peço, Deus dá. Eu não sofro, minha vida vai às mil maravilhas. Então, desculpa, você não é cristão. Porque o cristão é aquele que se configura a Cristo. E se configurar a Cristo é passar pela cruz. Se configurar a Cristo é se colocar junto com Cristo, e não escolher somente uma parte da nossa fé, uma fé de conveniência, aonde eu digo assim: não, eu quero ser santo, mas eu não largo isso, eu não deixo aquilo. Nós vamos ver isso num segundo momento hoje. O caminho da santidade, o caminho que nos é proposto. Hoje, nesse primeiro momento, nós estamos explorando o que é um chamado. Existe um chamado. Eu e você possuímos pelo batismo esse chamado. Precisamos ser santos, precisamos responder a Deus, a esse chamado de misericórdia, porque, gente, quem de nós merece aqui ir para o céu? Fala a verdade. Quem de nós aqui merece? Alguém aqui é tão bom? Alguém aqui é imaculado? Alguém aqui já chegou num ponto de perfeição, que pode bater no peito e falar assim: eu mereço entrar no céu? Nenhum de nós. Você também, com certeza, que está nos acompanhando na sua casa, você tem que chegar a essa conclusão. Porque o primeiro passo para nós sermos santos é nós reconhecermos que nós não merecemos essa graça. Que se o somos, se estamos no caminho, se estamos lutando, não é porque somos bons, mas porque Deus é bom. Porque Deus nos amou primeiro. E porque Deus nos amou primeiro, a iniciativa é dele. Veja, não é o homem que sobe, é Deus que desce. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A iniciativa é do Senhor. Ele veio me encontrar. Ele veio te encontrar. E esse dia tem que servir para isso, para nós nos deixarmos encontrar por Deus. Por quê? Porque Deus não quer nos deixar no lodo, no fosso. Deus não nos criou para a mediocridade. Deus não nos criou para o pecado. Deus não nos criou para vivermos na distância. Deus nos criou para vivermos na proximidade com Ele. Só que esta proximidade, ela tem um nome. E esse nome é santidade. Esse nome significa renúncia ao pecado. Significa despojar-se do homem velho, da mulher velha. Significa abraçar uma vida nova, significa rasgar o coração, como vai nos dizer a palavra de Deus: não rasguem as vestes, mas o coração, porque é isso que agrada a Deus. E o que significa rasgar o coração? Romper com a vida velha, romper com as impurezas, romper com aquilo que é próprio das coisas que vão se impregnando na nossa vida, no decorrer da nossa história. Porque, infelizmente, pela mediocridade que é natural a nós, que somos marcados com a concupiscência, que sofremos as consequências do pecado original, quantas vezes da nossa vida nós vamos abrindo concessões para o mal na nossa vida? Nós vamos falando assim: não tem problema, todo mundo faz. Não tem problema, porque fulano vai na igreja e faz. Olha lá, está na igreja faz tanto tempo, está lá, lê na missa, toca na missa, é ministro, é isso, está na pastoral tal, é catequista, e está lá vivendo numa vida errada. O que tem eu vivendo o meu erro? Tem tudo. Por quê? Porque o nosso modelo de santidade não são os homens, o nosso modelo de santidade é Cristo. O nosso modelo de santidade é o Senhor. O nosso modelo de santidade é o próprio Deus, que diz: sede santos porque eu sou santo. Ele não disse sede santos por causa do fulano, por causa do ciclano, não imite aquele ou aquela. Ele disse: a mim, eu sou santo. A medida é Deus, a medida é o próprio Cristo, porque quem vê Cristo vê Deus, vê o Pai. Quem vê Cristo tem toda a referência de quem é Deus e de qual modelo nós precisamos seguir. Quantas pessoas abandonam a igreja, relaxam na sua fé, por causa do contra-testemunho dos outros, porque deixam de olhar para Cristo e começam a olhar para os outros. Deixam de olhar para o Senhor
e começa a olhar para o escândalo das suas criaturas, eu não vou mais, eu não rezo mais, por causa do padre tal, por causa do bispo tal, eu não vou mais por causa do coordenador tal, da coordenadora tal, está tudo errado. Para com tudo isso. Não foram essas pessoas que deram a vida para nós no Calvário. Quem deu a vida por nós foi o Senhor. E se o nosso olhar, a nossa mente e o nosso coração não estiver no Senhor, não existe santidade. Precisamos focar o nosso olhar no Cristo. Pare de olhar para os erros dos outros. Pare de olhar para o escândalo dos outros. Volte a olhar para o Senhor. Foque o seu olhar naquele que é santo, santo, santo. Rezamos agora há pouco esta oração, junto com o padre Eduardo. Santo, santo, santo. Ele é santo. O nosso olhar precisa estar na santidade dele. É ele que nos faz santo. Por isso, quando alguém der contra-testemunho, não olhe para ele, não olhe para ela, olhe para o Senhor e diga: tu és santo. E eu quero ser santo como o Senhor é santo. Esse desejo tem que estar fervilhando no nosso coração. Por isso nós precisamos ser pessoas apaixonadas por Jesus. Apaixonadas por Jesus. Quer fazer um teste para ver se você é apaixonado por Jesus? Como você tem reagido diante dos problemas? Como você tem reagido diante das tentações? Quando você vê um contra-testemunho, a sua fé se abala. Como você olha para Jesus? Hoje, num terceiro momento, nós vamos falar sobre isso. Porque nós precisamos ser apaixonados por Jesus. E hoje, essa espécie está em extinção. Batizados que sejam apaixonados por Jesus. Hoje existem tantas ONGs, né? Salvem as tartarugas, salve o mico-leão dourado, salve o macaco prego, salve isso, salve o tigre, salve a onça. Hoje a gente precisaria formar uma grande ONG, salvem os batizados. Não é? Salvem os cristãos apaixonados por Jesus, porque infelizmente estão em extinção. E nós precisamos deixar com que o fogo do Espírito Santo penetre no nosso coração, porque às vezes a gente se preocupa mais com o cachorro, com o gato, com a tartaruga, com a onça e com o macaco, do que com a nossa santidade. Hoje às vezes a gente se preocupa mais com a árvore que está no fundo do quintal, que não pode cortar, que não pode isso. Não que seja que nós não tenhamos que preservar a natureza, entendam bem. Mas eu estou dizendo o que precisa estar em primeiro lugar. E o que precisa estar em primeiro lugar é a nossa salvação. O que precisa estar em primeiro lugar é a nossa comunhão com Deus. Porque se nós tivermos comunhão com Deus, todas as coisas acontecerão por acréscimo. Se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todo o resto nos será dado. Por que o mundo está no caos? Porque se busca tudo menos Deus. Porque nós não temos mais cristãos em grande número que busque verdadeiramente uma vida de santidade, ou tem uma concepção de santidade muito voada, muito distante, e não próxima da nossa realidade. Tem gente que acha que para ser santo precisa ficar 24 horas em oração, e a dona de casa esquece que para ser santa, basta ela ser uma boa esposa. Como que Santa Jeana foi canonizada? Nós não vemos Santa Jeana realizando nenhum fato extraordinário. Nós vemos sendo ela uma boa esposa, uma excelente mãe, vivendo profundamente a sua vocação ao casamento, sendo fiel ao seu marido, vivendo a plenitude do sacramento do matrimônio, e foi ali que essa mulher hoje foi declarada uma grande santa. Pronto. Está no ordinário do dia a dia. Às vezes nós achamos que a santidade é distante, porque nós enxergamos a santidade como fenômenos sobrenaturais. Então se a gente fala, fulano é santo, a gente pergunta, ele está levitando, ele bilocou, não é?
e acontece algum fenômeno extraordinário para que a gente possa constatar a santidade dele. A santidade não está nos fenômenos extraordinários. Ela está na vida daquele pai de família que trabalha todo dia, que sustenta a sua família, que ama a sua esposa, que dobra o seu joelho para rezar, que comunga, que se confessa, que ama o próximo, que ajuda o seu semelhante. É nisso que se constrói a santidade. E é isso que eu e você, como batizados, precisamos viver, com intensidade. Por isso agora, olhe para a pessoa que está do seu lado, você também que nos acompanha em casa, se tem alguém aí perto de você, diga para essa pessoa, você precisa ser santo nas coisas pequenas. Irmãos e irmãs, são nas coisas pequenas, no simples, no escondimento muitas vezes. Você não precisa ser declarada santo oficial da igreja. A palavra de Deus nos fala, no Apocalipse, eu vi uma grande multidão incalculável, quer dizer, não dava para se contar, e eles estavam ali. Eu e você somos chamados a fazer parte dessa multidão, de homens e mulheres que viveram profundamente o sacramento do batismo. De homens e mulheres que viverão, a partir de hoje, se não viveram até agora, esse chamado à santidade. Só que nós estranhamos algumas coisas que Jesus fala, não é? Nós queremos ser santos. De repente, chega Paulo na carta aos Efésios e fala, marido, amai as vossas esposas. Oh, mas o que é isso? Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Mas o que é isso? E a gente pega lá o livro do Eclesiástico, foge do pecado como se foge da serpente. Nossa, mas que palavra é essa? É para nós que queremos ser santos. Nós lemos ali, não se preocupe com o dia de amanhã, olhe os pássaros do céu, olhe as flores do campo. Nossa, mas será que Jesus não quer mais que ninguém trabalhe? Não, não é isso. A palavra de Deus nos diz, dê a sua vida para Ele. Dê a sua vida para Ele. Faça essa experiência de dar a sua vida para Ele. Você acha que Deus pode te fazer infeliz? Eu lembro até hoje, rezando uma vez por uma jovem, e ela dizia sobre a vocação dela, que ela estava em dúvida, não sabia o que Deus queria dela, e eu disse para ela, mas você já rezou? Você já perguntou para Deus o que Ele quer de você? Ela falou, não, porque eu tenho medo que Ele responde. Nós temos medo do quê? Do que nós temos medo? De que resposta nós temos medo? Você acha que Deus é tão limitado a ponto de te fazer infeliz? Não, não é. Deus te quer feliz. E é por isso que Ele fala, bem-aventurado sois. A palavra bem-aventurado significa beato, que também nós podemos traduzir como santo. Santo. Santo, Deus nos quer santos, Deus nos quer felizes, porque só é feliz verdadeiramente quem busca a santidade. Quem não busca não é feliz, é eufórico, é alegrinho. Felicidade só Deus pode nos dar, porque ela já foi conquistada na cruz, e nós precisamos participar desse mistério, para que ela seja comunicada a nós. Amém? É isso que você quer? Se você quer isso, vai ficando em pé como sinal da tua decisão. Se você quer isso, que esse seu ficar em pé, seja a sua resposta agora para Deus, numa espécie de, eis-me aqui, eu quero. Você que nos acompanha agora em casa, seja onde você estiver, na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, diga para o Senhor agora a sua resposta também. Eis-me aqui, Senhor, eu quero.
eu quero ser santo, eu desejo ser santo. Eu assumo como batizado, nesse dia de todos os santos, que esse chamado também é para mim. Vai levantando os teus braços, e com as suas palavras, vai dando o seu sim a Deus, da sua maneira, do seu jeito. Você que não pode agora falar em voz alta, dependendo do lugar que você está nos acompanhando, no teu coração vai rezando. Você que se encontra aqui conosco, vai abrindo a sua boca para rezar, vai deixando a sua voz sair, e vai dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu desejo ser santo, Senhor. Eu desejo, Senhor, profundamente ser santo, por isso faz-me santo. Comunica, Senhor, para mim o teu Espírito. Faz de mim, Senhor, um grande santo, uma grande santa, um pai santo, um esposo santo, uma mãe santa, uma esposa santa. Faz de mim, Senhor, um jovem santo, um filho que seja santo. As pessoas que trabalham fora, que têm uma profissão específica, diga: faz-me um profissional santo, livre de corrupção, livre de roubos, livre de concessões. Você que é dona de casa, diga: me faz uma dona de casa santa, que saiba cuidar da casa com zelo, com amor, com oração, servindo, me doando, amando aqueles que o Senhor me confiou. Sim, Senhor, faz-nos igreja santa, porque a igreja celeste já é santa. A igreja padecente, Senhor, já está salva e está sendo purificada. E nós que estamos aqui, que somos militantes, nós precisamos, Senhor, dar a nosso sim, a nossa resposta. E nós queremos, Senhor, sermos santos, como a Tua palavra nos convida, como o modelo que o Senhor nos propõe, que é o próprio Senhor, porque Tu és santo, santo, santo. Cantemos, cantemos dando a nossa resposta ao Senhor. Ou santos ou nada mais queremos ser. Cante isso, ou santos ou nada. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais. Levante os seus braços, peça: ou santos. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Vamos cantar isso mais uma vez, ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais queremos Solte ser. sua voz, ou santos ou nada. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Em meu pensar, em meu pensar, em meu sentir, em meu sentir, quando eu falar, na hora de decidir, em todo o meu proceder, acima de tudo, e vendo a dor e o sofrer, ou santos ou nada. Levanta os braços, força, ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais. Mais uma vez, declare isso, ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais. Coloque a mão sobre o teu peito, bem suavemente, cante isso, ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada.
ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Veja só, sem Deus nós não somos nada. Então nós temos somente uma opção: sermos santos. Porque sem Deus não existe segunda opção. Existe nada, e nada é nada, nada não é opção. A opção que nos resta como batizados é a santidade. Por isso, segurando firme na mão deste irmão, desta irmã que está do seu lado, diga para ele e para ela: escolha hoje a santidade. Escolha hoje a santidade. Segura firme nas mãos dele, dela. Levanta o braço desse irmão, dessa irmã lá no alto e cantemos para encerrar esse momento. Os santos ou nada.